eu boto aqui a derivada covariante. E introduzo Maxwell. Então, agora eu introduzi interação eletromagnética desse objeto. Aí, se nós formos olhar agora a equação, a corrente eletromagnética está aqui, a corrente eletromagnética sai daqui exatamente em si barrado gama psi. Então, essa corrente, ela sai da densidade lagrangiana. Eu nem precisei, eu não estou nem usando a equação de movimento. Eu posso, claro, no curso aqui, nós chegamos na corrente de Dirac usando a equação de Dirac, que a gente fez isso, a gente zerou a equação de Dirac, ela lá e mostrou que isso é conservado. Mas, na verdade, isso, aqui, essa expressão da corrente, ela é, eu não preciso usar o princípio variacional e chegar na equação de movimento para chegar nessa corrente. Essa corrente já está na densidade lagrangiana. Mas você não, para tirar a corrente conservada, você não usa um shell, o termo? Você usa um shell só a nível de lagrangiano. Mas se você usar essa corrente aqui, ela vem só da simetria. Você pode pensar o seguinte, ó, quando a gente usa o teorema de Noether, né, na forma clássica, né, básica, nós vamos chegar a isso aqui depois. Eu não fiz o teorema de Noether na forma clássica, mas se a gente usa o teorema de Noether na forma clássica, basicamente a expressão da corrente é isso aqui, a derivada do campo aqui e as variações do campo. Claro que para chegar a essa expressão aqui, que essa corrente aqui é conservada, em algum momento nós usamos que dE de φ é dmi. Então, a gente usou as equações de Euler-Lagrange em uma certa hora para chegar à expressão dessa corrente aqui. Mas como é que você constrói uma teoria quântica? Você constrói a teoria quântica pegando basicamente a ação de partida e colocando, vendo pelas simetrias do lagrangiano de partida. Vamos pegar o nosso lagrangiano de partida, que era o lagrangiano de Dirac livre, que era esse aqui, sem introdução da corrente, sem introdução da corrente eletromagnética, sem introdução do campo eletromagnético. Quando nós introduzimos o campo eletromagnético, a gente vai, coloca aqui e coloca esse objeto aqui. E aí a gente ganha essa expressão da corrente aqui, que vem da teoria clássica. Então isso aqui vai dar psi barrado, gama mi. Então nós usamos o princípio lagrangiano, dentro do princípio lagrangiano nós usamos embutido, para poder tirar o teorema de Noether. Dentro do teorema de Noether está embutido uma informação da equação de Euler-Lagrange. Agora, quando você vai para a teoria quântica, você vai dizer, eu abro mão das equações de Euler-Lagrange. Meus campos agora vão virar flutuações, meus campos agora vão flutuar independentemente das equações de movimento. E eu mantenho a mesma expressão da corrente. Quando você faz isso, você está trazendo uma informação da equação de movimento ou não, e aí você precisa saber, mas se eu trouxer essa mesma expressão da corrente, que foi usada, usando o Euler-Lagrange, observe que aqui a diferença é a seguinte, nós usamos só o teorema de Noether para tirar a corrente. Aqui, nós, além do teorema de Noether, nós estamos usando a equação de movimento clássica, tanto é que essa massa aparece no denominador. Não vamos esquecer esse fato aqui. Basta pensar que dentro do teorema de Noether, na derivação do teorema de Noether, em algum momento a gente usa o princípio variacional, usa a equação de Euler-Lagrange. Aí agora você fala, não, agora eu vou quantizar meu campo. Meu campo não satisfaz mais a nenhuma equação de movimento, mas ele é governado por esse lagrangiano aqui. Então a pergunta é, se eu mantiver essa expressão aqui para corrente, e o meu campo for quântico, essa expressão aqui continua sendo válida, essa corrente, mesmo agora, quando o campo é quântico, não satisfaz mais a equação de movimento, ele continua válido? Então, você mostra que sim. Para isso, nós temos um ferramental chamado ferramental das identidades de Born, que te garantem que, senão você não teria nem como ir para a teoria quântica, te garantem que quando você vai para a teoria quântica, é lícito você trazer para a teoria quântica as expressões das correntes que foram obtidas classicamente pelo teorema de Noether. E, ao trazer essas agora, claro, teus campos são novos objetos, são campos quânticos, não são mais campos clássicos. Mas eles estão ligados por essa expressão a essa corrente. A questão é, essa lei continua sendo verdadeira? Essa equação de continuidade continua sendo verdadeira? E como a gente pode provar isso? Então, usando a noção do que é a simetria agora, numa versão quantizada da teoria, você mostra que essas expressões são verdadeiras.
Então, o ponto de vista que nós adotamos é um ponto de vista heurístico, nós estamos construindo alguma coisa. Porque a primeira pergunta é, você vai para a teoria quântica agora e você esquece as equações de movimento, então você não pode trazer mais corrente nenhuma, porque a corrente clássica, né? Ela foi usada aqui, embutido, como você bem lembrou, embutido no teorema de Nader, está uma informação das equações de Euler-Lagrange. Então a teoria clássica, ela te dá uma indicação do que é a corrente. Aí você vai, agora eu vou quantizar meus campos. E aí você vai, eu vou trazer essa corrente da teoria quântica e vou ver se isso continua sendo uma boa proposta de corrente, ou eu vou ter que começar tudo por isso, buscar uma corrente que não seja essa. Então o que a gente mostra é que o que o teorema de Nader me dá como uma corrente clássica, usando as chamadas identidades de Bohr, né, isso aí a gente vê nos nossos cursos aqui tem lá atrás, o curso que eu fiz aí de simetrias quânticas, tal, a gente tem discussões mais aulas só sobre identidade de Bohr, mas eu não estou mandando ninguém assistir isso não, estou dizendo que esse conceito aqui, né, quer dizer, esse ferramental aqui, é o que te garante que você pode levar para a teoria quântica as correntes que você derivou classicamente. Se você não conseguisse mostrar que essas correntes são conservadas, você não poderia trazer essas correntes, você não teria nenhuma indicação. Não, mas não é de trás para frente, ele mostra que é conservada, aí depois diz que traz. Isso, a gente mostra que é conservada a nível clássico, aí você vai para a teoria, você propõe uma teoria quântica com aquela proposta de corrente, e você vê que no cenário da teoria quântica essa corrente é conservada. Então, realmente, essa é uma boa expressão para a minha corrente, mesmo no cenário quântico. Mas, assim, não tem explicação, porque você mudou o campo, você disse que seu campo não vai obedecer, sua teoria diz que seu campo não obedece à equação de Lagrange, mas a corrente mas as flutuações que surge do uso da equação de Lagrange obedece. Exatamente, é isso mesmo. É tão sujo quanto isso. Sujo é. Ninguém propôs, você falou, eu tenho uma dica. O que você vai fazer quando você pega a mecânica quântica, né? Quando você diz, vou quantizar uma partícula que está em movimento harmônico. Classicamente, você tem o lagrangiano clássico do oscilador harmônico, tem as equações do oscilador harmônico. E aí o que você faz quando você quantiza? Você mantém o mesmo lagrangiano. E aí você diz, simplesmente agora eu vou elevar essa coordenada à categoria de um operador que satisfaz uma relação de incerteza, uma relação de comutação com o momento, mas você não muda, vamos dizer assim, a forma daquilo que te dá o oscilador harmônico. Na teoria quântica é a mesma coisa, você fala, a teoria clássica está toda ligada a esse lagrangiano, eu tiro as equações de movimento. Quando eu vou quantizar em cima disso aqui, que é uma proposta de lagrangiano clássico. Isso aqui é o lagrangiano clássico. Aí eu vou dizer, não, agora eu vou manter esse lagrangiano e vou elevar tudo isso aí à categoria de campo quântico. Essa é uma questão da gravitação quântica. Porque quando você quantiza aquele D, o que você pega? Você pega o lagrangiano da eletrodinâmica clássica e quantiza. Aí você pega a eletrodinâmica da teoria de Klein-Born, pega o lagrangiano de Klein-Born e quantiza. A questão é, e quando você vai quantizar a gravitação, o que a gente faz? A gente pega o lagrangiano de Einstein, a gente pega a teoria de Einstein e quantiza. Esse programa não está certo. A gravitação quântica não é a quantização da teoria de Einstein, não é a quantização da gravitação de Einstein. Ela é uma parte. Oi? É um dos grandes problemas filosóficos, que eu acho. Um dos grandes problemas filosóficos da mecânica quântica é justamente esse, que você... A gente gosta de pensar no mundo como se ele fosse todo quântico, mas na verdade você precisa do mundo clássico para chegar no mundo quântico. O mundo clássico te dá a primeira indicação. Você precisa dele, você não consegue só ficar no quântico, você precisa Para os construtivistas, né, quem faz teoria quântica de campo dentro do aspecto construtivista, né, esses axiomatas da teoria quântica de campo, eles abominam a noção de lagrangiano. Se você escrever um troço desse com um axiomático, diz que aquilo ali é nonsense multiplicado por loucura, que por sua vez se torna um delírio. Ele diz, isso aí não é nada. Você tem que construir a teoria quântica a partir de primeiros princípios. Quer dizer, a receita, né, essa série de procedimentos está naquele livro do Whiteman, né, PC, Statistics and All That. Ele mostra como você pode construir que é realmente uma teoria quântica de campos a partir de
postulados fundamentais, são chamados postulados de Whiteman. Então, aqui não, aqui a gente está fazendo a coisa, vamos dizer assim, da maneira como se faz em física. Primeiro você suja a mão, né? Você suja a mão, bota a mão na massa, faz coisas que você sabe que estão erradas, mas que dão certo, né? Por isso que a gente tem todos os problemas de renormalização. Depois você tem que se preocupar com a renormalização, para poder curar problemas que você passou por cima de uma série de aspectos matemáticos que você falou, não, vou fazer tudo para dar certo. Aí você obtém alguma coisa que deu certo, agora você vai pensar em tudo que você fez de ruim e tentar botar embaixo do tapete, né? Para poder vender o teu produto dentro do domínio de validade. A mesma coisa a gente está fazendo aqui. A gente está pegando uma teoria clássica, está dizendo, isso é o meu ponto de partida, eu vou quantizar isso. A minha teoria, quer dizer, eu estou dizendo, a eletrodinâmica quântica, quer dizer, uma teoria quântica para a interação entre elétrons, pósitrons e fótons, é a quantização da teoria clássica de elétrons, pósitrons e fótons. Você poderia dizer, não é a quantização da teoria clássica, é uma outra coisa. Os construtivistas, por isso, até hoje, eles não construíram as teorias de Young-Mills. As teorias de Young-Mills ainda são um objeto de discussão, porque você não tem como construir rigorosamente uma teoria de Young-Mills, sobretudo no caso do setor infravermelho. Mas assim, o que a gente faz hoje, o que a gente faz que tem dado certo, tem dado modelo padrão, tem dado essa física de alta precisão dos aceleradores, é você dizer, eu quero a teoria clássica, digo, a minha teoria quântica vai ser a quantização em cima desses objetos clássicos. Eu só vou pegar a teoria clássica e agora todo mundo vira campo quântico. E você decreta isso e sai fazendo o que você vai calculando o que você precisa calcular. É um pouco esse ponto de vista. Então, a discussão é essa. Então, quer dizer, atrelado a esse Lagrangiano clássico, você traz correntes conservadas. Agora, tem um discurso aí, que é um discurso que não é óbvio também. Muitas vezes, quando você vai, se você sai dessa teoria, dessa formulação clássica, e quer ver se isso aqui continua no mundo quântico, nem sempre isso é verdade. Vai depender do tipo de matéria que você tem. Por exemplo, se houver presença, você já falou, eu vou quantizar uma teoria que tenha, por exemplo, tensores anticimétricos, nós já estudamos aqui no curso, tensores anticimétricos autoduais ou anti-autoduais. A condição de ser autodual ou de ser anti-autodual implica que, quando você quantiza a teoria, aquilo que deveria ser a corrente conservada não é mais. Aparece o que a gente chama na literatura de anomalia. Então, as anomalias são um impedimento quântico para que você, quando está quantizando uma teoria e traz todo o arsenal clássico contigo, inclusive as correntes clássicas que são conservadas, agora no regime quântico você não consegue implementar a conservação dessas correntes. Elas não são mais conservadas. E se elas não são mais conservadas, elas podem te dar uma série de problemas. Você pode violar a conservação da carga elétrica, por exemplo. Então, se a gente tiver, por exemplo, tensores autoduais ou férmions espirais, você tem problema com a anomalia. Férmions espirais exatamente como o modelo padrão. O modelo padrão é construído tudo left e tudo right. Ela é totalmente espiral. Então, ela potencialmente tem anomalias. Só que as anomalias automaticamente se cancelam totalmente. E aí as correntes que eram conservadas classicamente continuam conservadas quanticamente. Então essa discussão é delicada, certo? Estou querendo chamar a atenção para quem vai fazer um curso posterior de QED ou de teoria quântica de campo, lembrar que tem essa discussão de o que significa você implementar. Se você tem uma simetria clássica, quando é que você pode trazer essa simetria para a teoria quântica? Quais são as obstruções que você pode encontrar no meio do caminho para tornar quântica uma simetria que você sabe que é boa no regime clássico, né? Então você pode ter algumas obstruções, uma delas pode ser a quebra dinâmica de simetria, pode ser a quebra espontânea de simetria, pode ser a quebra por anomalias, né? E outros casos, se a gente... Tá, então Alexandre, só voltando aí a você, a gente faz essa transcrição. O que aqui a gente pergunta? Essa corrente aqui, embutido, está a equação de Euler-Lagrange, né? Está a equação de Dirac. Essa aqui está, eu iterei ainda mais vezes a equação de Dirac. Eu usei a equação de Dirac para simplesmente rearranjar esses termos aqui. Então essa distribuição aqui é uma distribuição que vale, claro. Se a gente estiver trabalhando num regime em que a matéria carregada é clássica, não tem problema nenhum.
Vai depender, então, por exemplo, se você estiver trabalhando num supercondutor, por exemplo, né? Quando você trabalha com os condensados de Vegas, que são aqueles pares de Cooper, você está trabalhando ali no regime macroscópico, então isso aí não tem problema. Mas se você vai olhar para essas correntes do ponto de vista microscópico, então a tua corrente eletromagnética é isso que é a QD escalar, a QD espinorial. A QD espinorial é essa corrente interagindo com o fóton. E a QD escalar é essa corrente, aquela corrente que nós apagamos, essa corrente aqui, essa corrente aqui, interagindo com o fóton. Na verdade é isso aqui. Então você pega essa corrente aqui, que veio diretamente do teorema de Nader e toca com o fóton. Isso aí que é a minha QD escalar. Só que no caso da QD escalar aparece esse probleminha novo aqui quando você vai quantizar. Mas para a teoria clássica é isso que está aqui. Certo? Eu vou dar um intervalo. Naquele termo desse, classicamente ele não pode ser puramente eletromagnético. Qual? Tem uma carga eletromagnética. Esse aqui? Isso. O que tem? Ele tem uma carga eletromagnética e então se não tiver carga eletromagnética, ele não existe. Se não tiver esse termo, não tem. Se a partícula for neutra, ou se o campo, se a partícula estiver livre, então só tem esse termo. Então ele não seria um termo puramente eletromagnético. Ele é um termo que vem da interação. Mas se eu falar que o elemento mecânico quântico, como vai para TPC, ele não pode se acoplar com a MI, porque ele usa a questão de movimento, foi isso? Isso tudo. A corrente que nós vamos usar na teoria, na eletrodinâmica quântica é essa corrente. Aí a pergunta é, aquela não é usada? Essa aqui não é usada. Não é usada porque, tudo bem. Porque o campo agora é... Mas, e como fica a questão de ela estar multiplicada pela carga? Porque, quer dizer, porque o fato de ela estar sendo multiplicada pela carga, não diria que você não acabou de dizer que ela é eletromagnética? Não, aqui, a corrente eletromagnética é essa aqui. Essa aqui para nós, se a partícula tem carga aqui, essa aqui para nós é a corrente eletromagnética fermiônica. Então é isso aqui que vai interagir com o fóton. Sim, aí por que a outra não é? Porque aqui nós usamos recursivamente a equação de Dirac. Então, para chegar dessa expressão, essa expressão aqui, ela vem do Lagrangiano do teorema de Nader. Essa expressão aqui vem do Lagrangiano do teorema de Nader e da forma explícita das equações de Dirac. Eu uso a equação de Dirac uma outra vez para poder chegar a fazer a decomposição de Morgan. Sim. Então, só posso distinguir esses dois termos quanticamente ou classicamente já dá para distinguir? Quais termos? Isto é, de cima? O de cima com o de baixo. Classicamente não. Classicamente. Os dois são correntes eletromagnéticas. Classicamente de não mesma pode. importância. Bem, Aí quanticamente eu posso deixar da outra de mais eletromagnética e a outra não. isso. Essa aqui de A baixo. de baixo e a de cima não, quanticamente. Professor, você vai calcular o momento anômalo magnético do elétron na QED. Você identifica termos daquela forma. Isso. Mas você, na verdade, você faz a interação dessa corrente e aí sim, depois que você introduz as correções quânticas, você vai identificar esse termo aqui na expansão daquilo que você já... Mas o processo microscópico, ele não usa aquele termo, ele usa aquele termo. Aquele termo lá emerge, se é que eu estou entendendo o que você está falando, você está falando basicamente desse gráfico de Feynman aqui naquele, isso? Então, esse gráfico de Feynman aqui, ele está te dando uma correção que é exatamente desse tipo. Ele tem psi barrado, psi a mi. Então, o que ele está fazendo é uma correção ao vértice eletromagnético. Ele está fazendo uma correção a isso. Então, você tem essa... Só para responder o que você está falando. Você tem essa expressão aqui de partida, que é a interação fundamental, básica, com o campo eletromagnético, mais esse termo aqui, vamos chamar mais um delta aqui, que vem da correção do delta quântico. Delta que vem desse processo quântico, basicamente. Você pode formar esse fóton virtual interagindo com esse par. Esse elétron virtual, ele te dá essa correção. Agora, você vai olhar, depois que você fizer esse acréscimo aqui, quer dizer, quando você faz a correção quântica, isso aqui vai te dar
juntando esse termo com esse termo, vai te dar uma correção desse tipo. E aí você identifica que, na verdade, mesmo que você não faça isso aqui, na verdade, essa correção quântica, ela te dá algo que vai sair proporcional, a esse termo aqui. Então, desse processo quântico que você está introduzindo aqui, sai a correção que vai te dar a interação de momento magnético. Então, por isso que aparece a terceira e a primeira, e o do meio não aparece. Não, esse do meio não aparece, esse é o final. Aparece esse dentro, que aí você, o que a gente tem lá, o que a gente tem que, seria, digamos, importante fazer, qual é a forma mais geral que a corrente eletromagnética pode tomar num cenário quântico. E aí você faz o que a gente chama, inclusive tem momentos, né, tem termos que não aparecem nunca para partícula carregada, mas que vão aparecer para partículas neutras, como é o caso do neutrino. Então, para o neutrino, por exemplo, aparece algo que não é tipo momento de polo magnético nesse sentido, mas é um outro tipo de momento de monopolo, de multipolo, né, que aparece na expansão. Então, o que vai acontecer, Pedro, é que você parte desse vértice aqui na formulação quântica e agora os processos que a gente chama de processos virtuais, devido à quantização dos campos, eles vão aparecer no sentido de corrigir isso aqui. E aí você vai ver como é que aparece o momento de polo. Então, para o elétron, na teoria, vamos dizer, inicial, quando você quantiza, né, você não vê essa correção no dipolo. O dipolo ele aparece como um efeito quântico. Mas a correção surge da corrente. Ela via corrente. Ou seja, não diz que a corrente é a mesma, mas lá na frente você corrige a corrente. Você vai corrigindo a corrente agora, introduzindo perturbativamente os efeitos na constante de estrutura. Você vai introduzindo, quer dizer, a corrente é essa aqui, antes de você considerar os efeitos quânticos, e aí você vai introduzindo os efeitos quânticos. Aí você desenvolve métodos perturbativos especiais, pode ser expansão na constante de acoplamento, pode ser expansão em loops, né? E aí você vai fazendo a correção daquilo que era a versão clássica da tua corrente. Só uma pergunta. A ideia é pegar o campo, quantiza o campo, mas manter a corrente, depois obter uma correção para a corrente. Isso. Mas será que se, por exemplo, sei lá, talvez não tenha sentido, mas se fizesse o contrário, pegasse a corrente e quantizasse a corrente, digamos, alguma coisa assim, teria talvez como obter uma concentração no campo? Como... o que você está dizendo é o que a gente quer dizer. Isso não é uma coisa assim, você pode pensar assim, quantizar os chamados operadores compostos, porque a corrente não é um campo fundamental. A corrente ela já é um composto de campos, né? Quantizar um objeto que é um composto de campos não é uma coisa que você consegue fazer sim, é uma coisa que não é consistente. Assim. Já se definiu quantização de coisa de campo, né? Não se definiu uma quantização de um composto de campos. Quando você vai trabalhar com esses objetos que você chama de operadores compostos de campos, você tem que dar um tratamento para eles. Mas se você começar a quantização através de um operador composto, você não sabe. Esse processo aí é um processo que ainda não tem um desfecho claro dentro da teoria quântica de campos. É um problema em aberto. Tem um dos problemas em aberto. Todo problema em aberto é como é que você vai trabalhar estados ligados, né? Como é que você forma estados ligados na teoria quântica de campos? Na mecânica quântica é mais simples. Você olha o espectro hamiltoniano, você vê que tem estados de energia negativa. Numa teoria quântica de campos, você estudar estados ligados é bem mais complicado. O problema também é que existem métodos que são complementares, mas você não tem um método 100% satisfatório para fazer isso. Tá certo? Vou dar um intervalinho agora e a gente vai voltar agora trabalhando o caso dos spin. Trabalhar o caso dos spin carregados. E aí a gente vai passar, tá certo? Bom. Então vamos voltar às 6h10, né? Então intervalo de 15 minutos, 6h10 a gente